Olá pessoal, meu nome é Geraldo Carneiro da Geometria Comportamental. Nesse breve vídeo vamos fazer uma atualização do último estudo publicado no Facebook do Índice Futuro. O último estudo foi postado no dia 14, dava conta da movimentação em W, chegando na primeira região de objetivo, que poderia ser uma região de inflexão. E com isso eu descrevi as possibilidades de buscar outros alvos acima, como de uma possível parada e respeitar essa região por baixo poderia gerar oportunidades de venda. Eu tenho aqui umas imagens que eu deixei no Paint para ficar mais fácil. Esse é o W citado, ok? 382.b. Em estudos anteriores eu mostrei que essa formação de M final de ciclo, que é bem interessante, são estruturas bem interessantes. Nesse caso aqui é uma perca de fundo, no entanto ele dá uma região de compra, e a partir daqui, respeitando, o meu foco ficou na compra e não na venda, ok? A primeira região do fechamento do W382 é 618, ele passou lotado por ela. Acima de 618 a segunda região 786, ok, de referência. Acima da 786 tende a buscar 113. No estudo eu até comentei que essa região aqui é bem interessante, que no gráfico diário a gente vê que essa região aqui tem muita informação no passado, então poderia ser sim a melhor região para a gente trabalhar, possivelmente na venda. E acima de 113 vai buscar a extensão 618, que vai crescendo aqui, conforme a gente vê aqui nessa retração dessa perna XA. Ok? Tanto que aqui eu coloquei, acima disso aqui 618, possivelmente aqui ele gere uma correção da alta mais consistente, dando possibilidade de a gente operar com pontuação razoável. Eu fiz esse estudo aqui no dia 16. Hoje é sexta-feira, dia 18. Antes de ontem, quarta-feira. Acaba que eu não consegui publicar isso, no dia, e ficou aqui. Mas estou mostrando para vocês aqui, está salvo como imagem, Isso 15 minutos que eu mostrei. Caindo para 4 minutos, no dia 16 aqui, buscando a operação, nesse sentido, em busca da 113, já que a gente estava aqui na linha azul, acima da 786, essa linha azul horizontal mais grossa, 786 do W de 15 minutos. Ele fez o que? Uma estrutura ABCD estendido, ok? Essa é uma estrutura que casada com algumas situações como essa, gera a possibilidade da gente trabalhar com uma probabilidade boa de resultado. Com isso, no dia 16, está aqui no dia 16, aqui embaixo, isso aqui gerou uma oportunidade de compra e fez um movimento considerável aqui, atingindo, se não me engano, aqui deu 700 pontos, caindo aí na faixa de objetivos de operação de muita gente, ok? Isso foi do dia 16. Voltando aqui para o gráfico de 15 minutos, uma coisa interessante, vejam, esse W aqui desculpe, esse W que é aquele que a gente viu, gerando 382 como ponto B, 786. Então a região desse W aqui de referência para a gente de suporte era 786. Vejam que isso aqui é uma situação onde ele ficou costurando para cima e para baixo, ok? Bom, mas ele mostrou aqui que essa região aqui foi a região que deu suporte, ok? Bom, e o que é essa região aqui? Tem alguma informação nessa região aqui que deu relevância, gerou até
operações na compra, em busca da 113, que está acima aqui do 100%. Vamos dar uma olhada nisso agora. Estão vendo aqui essa linha que está mudando de cor, mais grossinha? Ok, vou dar uma afastada no gráfico e a gente vai ver que isso aqui, vou mudar a cor dele aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Vejam, nós temos aqui um W 382 786. Então vejam que a 786 aqui, aquela linha que eu coloquei que deu suporte até agora, é uma referência de ponto D de fechamento de um W 382 786. Ok? É o que deu suporte aqui. Então aqui dentro dessa movimentação menor, nessa amplitude, a gente tem um W, né, e ele está costurando justamente a 786, inclusive o mesmo W, né, 382, 786. E ele está costurando a 786, não se decidiu lá ainda menor, porém ele está respeitando o maior. Então abaixo dos 54.150, provavelmente existe a possibilidade, né, o que for construindo lá que perder isso, existe a possibilidade dele vir testar a 618, que é a primeira região de fechamento do W 382 618 em 51.900, ok? Então, olhando nesse tamanho de movimentação gráfica, que já não é 15 minutos mais, né, está bem afastado, o suporte está aqui em 54.150, ok? E a construção de queda a partir disso aqui leva ele pelo menos, lógico, aqui tem uma outra região a se considerar, a se observar, né? A gente olha pela formação gráfica aqui, que tende a gerar um suporte, mas perdendo essa região, 51.900 é a próxima região de suporte, ok? Vamos olhar mais de perto agora. Para a gente ver o que está acontecendo aqui no momento. Bom, então aquela regiãozinha pequena lá que a gente viu está aqui, e eu ainda tenho aqui, vou descer aqui para os 4 minutos, para a gente ver o que aconteceu ontem, dia 17, ok? Bom, aqui nos 4 minutos, a gente teve aqui, ainda com foco em compra, tá? Por permanecer acima de regiões aqui importantes, essa 786, mas de olho também na 786 do W menor, ó, W menor, o W maior que eu mostrei anteriormente. Por estar respeitando essa região, o foco ainda ficou na compra, ok? Então aqui a gente teve uma construção de um M. Vejam que a 786 está aqui, a região de compra desse M azul, ok? Mas isso aqui foi logo a abertura. Isso aqui é o primeiro candle de 4 minutos. Ele faz o excesso aqui e deu oportunidade, acreditando nessa situação de estar muito próximo de um suporte grande, né, considerável, que é aquele W maior que eu mostrei, que não é nem 15 minutos, marca 15 minutos. Essa distância aqui fica pequena e dá uma boa oportunidade de compra, ok? Por isso, e também pelo foco do fluxo em busca da 113 por estar acima da 786 maior, deu oportunidade de compra aqui com stop relativamente até menor, né, mantendo ele abaixo dessa 786, que é a última linha azul. Ele faz a movimentação, correto? A gente faz o manejo de stop, ele acaba não indo, ok? Estopa no lucro, volta aqui,
fecha um Mzinho aqui, ó, com ABCD, certo? Dando outra oportunidade de compra, muito próximo da região anterior. Faz outra movimentação, consolida, né, já mostrando aqui nesse momento a possibilidade do dia ser lateral, né? Com o manejo de stop, a gente é estopado no lucro, ele volta a cair na mesma região, ok? E considerando a atitude anterior, gerou uma nova oportunidade de compra na mesma região, né? Visualizando isso como um teste, e dá outra oportunidade de compra, e ele volta a fazer uma movimentação no dia para os contratos de foco de day trade, 3 operações, 2 que foram estopadas, mas no lucro, e uma operação que foi encerrada pela finalização do dia, né, com os contratos de day trade, dando lucro. Então, num dia com uma amplitude aqui de, acho que não chegou a dar 600 pontos de máxima a mínima, né, deu possibilidade de sair com lucro, mesmo em cima de estudo e foco de movimentação maior, pelo manejo do stop. Ok? Então foi o que aconteceu ontem. Hoje ele abre em gap, dá uma corrigida aqui, fecha o gap, né? E acaba já puxando numa primeira movimentação, tá? A expectativa que eu tenho é a manutenção da leitura que foi dita aqui e foi dita também no último estudo, lá no dia 14, que acima dessas regiões de 618, 786 do W, desse W aqui de 15 minutos, do estudo do dia 16, tá aqui, acima da 786, acima da 786, ele tende a buscar a 113. Ok? Então, manutenção na leitura, enquanto ele permanecer acima, primeiro dessa 786 e um pouco abaixo da 786 maior, tá aqui, ó. Ok, pessoal, é isso. Um bom dia para todos, boas operações. Lembrando que nesses estudos eu estou mostrando a minha maneira de agir. Cada pessoa, mesmo que use uma mesma metodologia, precisa encontrar, né, os seus objetivos dentro do ativo ou dos ativos que ele pretende operar, compreender seus pontos fortes, seus pontos fracos, né, do trader, montar uma estrutura, um planejamento de operação em cima de uma leitura simples, montar um conjunto de regras operacionais baseado naquilo que ele enxerga melhor. Nós não precisamos operar em alta frequência, né? Até pode-se operar em alta frequência, desde que isso faça sentido com todas essas questões que eu citei, né? Tem que ter uma correlação direta, ok? Eu preciso, na verdade, operar aquilo que eu consigo enxergar fácil, que eu consigo enxergar bem. É onde eu tenho a probabilidade melhor de acerto. Ninguém acerta tudo. Hoje mesmo eu citei para o pessoal que me acompanha que meu foco ainda estava na compra por causa da abertura, mas que eu acreditava que ele viesse construir alguma coisa para dar essa possibilidade, justamente na região ali dos 54.500, mais ou menos. Seria bem interessante. Porém ele não veio, então no day trade eu fiquei de fora, né, dessa primeira movimentação. Sem problema, a gente não precisa estar dentro de todas, a gente não precisa acertar tudo, desde que a gente faça um manejo de risco, né, um gerenciamento do capital de trabalho, do capital de risco, né, do manejo de stop e da relação risco-ganho, para eu poder gerenciar e ter um resultado positivo
quando eu comparo os trades que eu erro, que eu tomo stop no negativo, e os trades que eu acerto. Ok? Bom, é isso, pessoal. Desde já um bom final de semana para todos. Um grande abraço.